120 da Rádio Clube. Prestação de serviços, entrevistas e muita informação. No ar, Fala Cidadão, com Lino Bispo. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa Fala Cidadão, aqui pela Rádio Clube 1120 kHz. A rádio que está aí à sua disposição para que você possa ouvir, para que você possa pedir, relacionar, brigar, falar, enfim, a rádio está aqui para você. O programa Fala Cidadão, ele tem esse objetivo, levar até você, cidadão de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, a informação, a notícia, a entrevista, o entretenimento também em alguns momentos. O programa Fala Cidadão, ele quer fazer você ter voz, vez, você participar de tudo aquilo que você tem necessidade de falar aqui na nossa cidade, tá certo? Nós hoje temos um entrevistado muito especial no nosso programa, primeira vez que a gente entrevista alguém que pode falar um pouco de um tema importantíssimo, que eu acho que vai ser muito bom para você, ouvinte da Rádio Clube. É a questão da gestão de conflitos, né? Você vai ver um pouco sobre isso. Eu estou aqui com o doutor Alessandro de Souza Lima, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil da comarca de São José dos Campos. Muito boa tarde, doutor Alessandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição aí para conversar sobre esse tema, que é um tema sobre o qual eu tenho uma paixão. Muito bem. Doutor Alessandro, fala para nós um pouquinho como é que funciona essa questão de varas, né? Porque a gente sabe que na justiça tem a vara familiar, a vara como é que fala? Civil, enfim. Quantas varas criminais nós temos, não é? E qual que é a vara que o senhor atua? Bom, São José dos Campos, a divisão em varas objetiva especializar os juízes no julgamento de determinadas causas. Quando eu fui juiz em Salesópolis, eu era o único juiz da cidade, portanto eu fazia todos os assuntos. Quando eu fui para Pindamonhangaba, na época eram 3 varas, eu ainda fazia tudo, mas nós já dividíamos um pouco ali a competência. Uma cidade como São José dos Campos, que é uma grande cidade, tem um grande volume, as competências são divididas. Então nós temos aqui, por exemplo, 5 varas criminais, temos uma vara que trata apenas de violência doméstica, vara que trata de questões do juizado especial, 3 varas que tratam de questões de família, 2 varas que tratam de questão de fazenda pública relacionadas ao município, estado, e temos 8 varas cíveis, né? Uma vara de família, uma vara de infância e juventude. Então o objetivo é especializar o juiz para que o trabalho ganhe em maior efetividade, maior qualidade. O juiz eleitoral também está nesse pacote aí? Não, o juiz eleitoral, eu já fui juiz eleitoral e volto a ser dentro de algum tempo. É uma atividade da justiça eleitoral que os juízes estaduais, eles cumulam. Então, além de fazer o trabalho deles, periodicamente o tribunal nomeia juízes para atuar naquela eleição. A cada 2 anos, alteram os juízes que atuam na justiça eleitoral. Exemplo, hoje nós não temos um ano que não tem eleição, então não tem juiz. Não, continua o juiz. O juiz ele fica a cada 2 anos. Porque, embora não tenha eleição, existem outras atividades da justiça eleitoral. Alguns julgamentos, né, que tem com relação à justiça eleitoral, é ele então que fica nesse espaço aí, fazendo, né, essa necessidade aí. Aqui está dizendo que o senhor é autor do projeto OAB Concilia, adotado pela OAB São Paulo, autor do projeto Família Hospedeira, primeiro colocado no prêmio CNJ Infância e Juventude. Esse projeto da OAB, fala um pouquinho para nós. Esse projeto da OAB Concilia foi criado em 2011, uma parceria que eu propus à OAB na época de Pindamonhangaba, cujo objetivo era que na casa do advogado, ou seja, no prédio da OAB, os advogados se reunissem com os seus clientes e fizessem uma reunião de tentativa de conciliação.
Uma vez feito o acordo, eles colocariam isso por petição, encaminhariam ao juízo, e nós, juízes, fizemos uma ordem de serviço para tudo que aquilo que viessem da OAB nesse projeto tramitassem com urgência. Isso iniciou como um projeto piloto em Pindamonhangaba, foi acompanhado pelo Tribunal de Justiça, pela Corregedoria Geral de Justiça, e em virtude do grande número de acordos que nós conseguimos, o projeto se mostrou muito eficiente. Hoje esse projeto foi encampado pela OAB São Paulo e pelo Tribunal de Justiça, que aprovou, e temos esse projeto implantado em mais de 200 cidades. Então foi um projeto que deu certo, na Deu verdade, êxito, né? teve êxito. Né? O que é feito, então? O advogado a vai OAB, com o cliente até o... como que funcionava lá em Pindamonhangaba? Como foi o início? As pessoas carentes vão até a OAB, porque lá em Pindamonhangaba não tinha defensoria, aqui em São José tem defensoria. Então eles iam até a OAB. O que a OAB fazia? Nomeava um advogado. O que nós passamos a fazer nesse projeto? Além de nomear o advogado, entregava para a pessoa uma carta, convite, para que ela convidasse a parte contrária contra quem ela quer litigar para uma reunião na OAB. Designada essa reunião, a parte vinha com o seu advogado ou nomeava-se um advogado para ela e tentavam fazer um acordo. Por exemplo, questão de família, guarda de filhos, alimentos, essas questões. E uma vez feito o acordo, então, ganhava-se muito tempo, porque poupava-se uma série de atos da justiça, como designação de audiência, uma série de atos eram poupados. Isso era bom para o Poder Judiciário, que desafogava, e excelente para as partes e para os seus advogados, porque já a decisão saía em 24 horas, 48 horas a questão estava resolvida. Então, antes do cara puxar a faca lá, primeiro você tenta o propunha diálogo. para ele um diálogo que, de repente, evitaria uma situação mais... Que é a lógica, né? Uhum. Antes que um terceiro, que é a figura do juiz, intervenha nessa relação e diga quem tem razão, é importante incentivar o diálogo. É esse o objetivo que já era lá do OAB Concilia e que tem sido implementado em diversas comarcas aí. O senhor poderia explicar para mim um pouquinho, para os nossos ouvintes, como é que explicaria a questão? Você tem direito, mas você não tem razão. Existe isso? Ter direito e não ter razão? Não ter razão. Todas as vezes Porque às que vezes tem aquela questão, você perdeu o seu direito, né? Por uma atitude, alguma coisa assim? Pode acontecer, pode acontecer. Como existem vários exemplos que eu poderia dar, né? Mas o primeiro deles eu diria o seguinte: você tem direito a obter a desocupação de um imóvel que você locou para o locatário que ele não está pagando. Mas você não tem direito de ir lá e, de mão própria, retirar as coisas dele e fazer o despejo. Isso configura até crime de exercício arbitrário das próprias razões. Você tem direito a receber um crédito, só que a lei dá um tempo para cada tipo de crédito, tem um prazo para se receber. Passado esse prazo, você continua com direito, só que perde a possibilidade de ajuizar uma ação porque opera-se a prescrição. Então existem várias situações que sim, a pessoa tem direito, mas ela não agiu da forma que ela deveria agir, não é? E ela perde o direito. Ela acaba perdendo o direito. Exatamente. Não é? Isso realmente... Então, por isso que o livro, o projeto, né, vamos dizer assim, que está contido nesse livro, Gestão de Conflitos no Ambiente Escolar, ensejou a provisão da Lei Ordinária 10.683/2023, que cria o Programa Municipal de Gestão de Conflitos nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. Eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho, partiu de onde o senhor pensar nesse livro para as escolas? Bom, há muitos anos eu entrei na magistratura em 1999 e desde o início percebi que não bastava o conhecimento técnico jurídico para fazer aquilo que é a função do juiz, que é a pacificação social. A função do Poder Judiciário é pacificar a sociedade. Mas para pacificar não basta decidir quem tem razão. É importante usar outros mecanismos. Dentre eles, ensinar as pessoas a resolver, conciliar. Então, eu percebi isso há muito tempo e há muitos anos que eu venho estudando isso. E acalentava um desejo de desenvolver um projeto social que levasse todo esse conhecimento que eu venho adquirindo há muitos anos e lecionando sobre o tema de gestão de conflitos há muitos anos para o ambiente escolar. Então, em 2018, eu propus à Secretaria de Educação que fizéssemos um projeto piloto aqui em São José dos Campos. E esse projeto iniciou em 2018 da seguinte forma: a Secretaria de Educação indicou uma escola. Essa escola, então, eu fui,
fiz uma capacitação teórica dos professores que atuavam nessa escola. E depois disso, mensalmente, durante um ano todo, o que eu fazia era comparecer para uma reunião com eles e eles traziam conflitos concretos do dia a dia, do cotidiano deles, para nós aplicarmos a essa teoria a esses casos concretos. Passado um ano, isso foi avaliado e foi amplamente favorável à avaliação dos professores, né? Eu fiz a avaliação e encaminhei para a Secretaria de Educação em 2018, final de 2018. Em 2019, ampliamos para 2 escolas. Fizemos outras 2 escolas, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Mais uma vez, amplamente aprovado. Aí veio a pandemia e tivemos que parar durante um ano. Retomando, após a pandemia, eu propus à Secretaria de Educação fazer a capacitação de todos os integrantes da Secretaria de Educação, por nível. Então, diretores, chefes, orientadores pedagógicos, e a cada formação, fazíamos a formação teórica e eles traziam conflitos do cotidiano deles, aplicando as técnicas, eles faziam uma avaliação. E ao final, todos fizeram avaliações excelentes. Aí então, nós tínhamos a visão tanto da aplicação disso em escolas de professores, como para profissionais da área de educação com larga experiência na pedagogia. E aí tínhamos um material que entendemos que esse material estava já formado, já era algo experimentado, e que poderíamos então implementar isso em todas as escolas de São José dos Campos. Para isso foi encaminhada à Câmara Municipal, a quem aqui eu presto minhas homenagens, porque o projeto foi aprovado por unanimidade, transformando esse projeto agora em um programa do município de levar a gestão de conflitos ao ambiente escolar. A Secretaria de Educação, a qual também aproveito para fazer a minha homenagem, o meu agradecimento, tem profissionais fantásticos que se apropriaram desse conhecimento e estão levando para a formação dos adolescentes. A ideia agora do projeto, ele está sendo expandido para todas as escolas, que em todas as escolas essa capacitação chegue aos professores, chegue aos alunos, e numa sequência que possamos ter em cada escola um núcleo de gestão de conflitos. Esse núcleo serve não só para manter essa discussão sobre gestão de conflitos permanente, porque o conflito é permanente, como também para levar à comunidade, convidando, por exemplo, espero que no futuro breve, os pais da comunidade para comparecerem às escolas e receberem a formação gratuita por parte do município, das escolas municipais, dessa formação. Porque a ideia, o que esse projeto tem de diferente de tantas outras iniciativas que já existem na educação, como, por exemplo, mediação. A ideia desse projeto é trazer uma capacitação que o próprio aluno aprenda como gerir os seus conflitos, quando ele tem um conflito com outro aluno. Porque o que acontece hoje na sociedade? Os irmãos brigam, quem decide? São os pais. Quando a briga é na escola entre 2 alunos, quem decide? É o professor. Quando a briga é com o professor, ele encaminha para a diretora. Então perceba que quando chega na fase adulta, se nós discutirmos, nós levamos essa discussão para o judiciário, porque nós perdemos a capacidade de dialogar e resolver o nosso conflito. E o mais importante é resgatar essa capacidade do diálogo. Mas isso não pode ser instintivo. Isso precisa ser técnico. Então o livro Semáforo da Comunicação Empática, que está sendo lançado, ele traz todo esse arsenal de conhecimento e técnicas, transformado numa linguagem acessível ao público em geral, porque são conhecimentos técnicos complexos, boa parte da doutrina a respeito disso é estrangeira, né, na língua inglesa. Então, trazer tudo isso como um arsenal de ferramentas para que o ambiente escolar aproveite para fazer aquilo que é da escola, formar o cidadão. E para o cidadão ser bem formado, ele precisa saber todo aquele conhecimento técnico que as escolas já passam, matemática, português, etc. Mas ele precisa, em última análise, sair de uma escola aprendendo a conviver, aprendendo a resolver os seus conflitos. Porque independentemente daquilo que ele venha a escolher na sua profissão, uma coisa é certa, ele vai conviver com pessoas. E conviver com pessoas é ter conflito. Ter conflito. Então, a ideia do projeto é dar ferramentas para que, em última análise, as pessoas sejam felizes. Porque um estudo feito em Harvard
a respeito de felicidade, eles começaram esse estudo em 1938. E a pesquisa queria saber o seguinte: afinal de contas, o que precisamos para ser felizes? O que precisamos para ser felizes? Eu acho que essa é a grande questão, né? E eles então começaram a estudar 456 pessoas da universidade. Depois ampliaram para os familiares. E na sequência para moradores de Boston. Acompanharam desde 1938 2.024 pessoas, avaliando o estado de saúde, o humor, as condições de vida, várias classes sociais, para responder a seguinte questão: o que nós precisamos na vida para ser felizes? E mais de 80 anos depois, a conclusão que chegou ao Harvard é: nós precisamos ter qualidade nos nossos relacionamentos. Bom, então nós já sabemos o que precisamos. O que Harvard não estudou nesse estudo é como nós conseguimos qualidade dos relacionamentos. E o que prejudica a qualidade dos relacionamentos? O que prejudica é certo, é o conflito. E o conflito é da natureza humana. Então o livro se dispõe a estudar o quê? O que é o conflito? O que é o conflito e como gerenciar esse conflito. São essas as abordagens que eu procuro fazer no livro. Doutor, aqui o livro do senhor, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Semáforo da comunicação empática. Falar de semáforo, todo mundo sabe o que é um semáforo, né? E para que serve o semáforo. E a gente sabe que o semáforo tem 3 fases, né? Tem algo a ver essa expressão essa analogia do semáforo, das fases do semáforo nesta geração de conflitos? Perfeito, muito obrigado pela pergunta, porque a essência do livro é essa. O semáforo nada mais é do que um instrumento pedagógico, acessível ao conhecimento de todos. Todo mundo sabe o que é semáforo. E a comunicação, eu comparo no livro a comunicação às regras de trânsito. Nós sabemos que se nós não obedecermos às regras de trânsito e não pararmos no sinal vermelho, nós vamos bater. Da mesma forma na comunicação. Se nós não aprendermos a nos comunicar de forma adequada, nós vamos trombar com as pessoas. E o conflito vai ocorrer. Então, o que prega o semáforo da comunicação empática? O passo a passo para a gestão de um conflito. Quando acende o semáforo vermelho, o que nós fazemos? No trânsito, nós paramos. Quando acende o semáforo no conflito, o que nós precisamos fazer? Parar. E quando que acende o semáforo no conflito? Até aqui nós estamos conversando muito tranquilamente. Mas imagine que eu diga alguma coisa que te incomoda. E você responda algo que me incomoda. E atinge as minhas emoções. E eu começo a ficar nervoso. A partir desse momento eu estou sendo guiado pelas minhas emoções. Aí, as técnicas do semáforo vão dizer: olha, sinal vermelho, pare. Porque uma vez sendo guiado pelas emoções, tudo que eu falar daqui para frente está contaminado. E provavelmente nós não vamos ter uma boa solução nessa nossa controvérsia. Vai piorar. Porque, e é isso que as pessoas tendem a não fazer. Não é? Elas dão voz às emoções. Tem um estudo muito interessante a respeito disso, de um neurocientista, Antônio Damasio, e ele diz o seguinte: olha, as emoções, elas são muito importantes, porque as emoções, elas nos alertam para reações rápidas. Só que atualmente, as emoções nos levam ao ataque ou fuga. Só que quando nós agimos guiados pela emoção, normalmente nós somos reativos e todos nós eu tenho vários exemplos, e imagino que você também, Lino, de situações que você agiu pela emoção e pensando no dia seguinte, você falou: poxa, hoje eu não faria dessa forma. Hoje eu não faria dessa forma. Mas você não tinha um semáforo que acendesse e falou: não, espera aí, eu vou resolver isso amanhã. Eu acho que se a pessoa ler esse livro e aprender isso, ela já vai ter um ganho para a vida dela fantástico. Aprender o momento de acender o sinal vermelho e parar. E ela para e faz o quê? Aí as técnicas do livro ensinam o quê? A você primeiro olhar para si. Espera aí, eu falei algo que te incomodou. Por que te incomodou? Como que você interpretou a minha fala? Será que não foi só uma má interpretação da sua parte? Será que você se sentiu ofendido apenas porque você interpretou mal o que eu disse? E depois, ainda parado, sinal vermelho, você tem que olhar, se colocar no meu lugar, empatia. Mas por que o Alessandro falou dessa forma comigo? Se eu estivesse no lugar dele, será que eu teria falado da mesma forma? Esse é o primeiro passo. Só nesse primeiro passo, às vezes você já resolve o conflito.
que você para e fala, poxa, eu me senti ofendido, mas foi uma interpretação equivocada, ele não quis me ofender. Ou, olhando, me colocando no lugar dele, talvez eu teria falado da mesma forma que ele falou, sem querer ofender. Mas às vezes isso não é suficiente. Então nós temos que ir para o sinal verde. Se agir de forma reativa não é suficiente, como é que nós fazemos uma comunicação técnica? Porque até aqui eu estou numa comunicação reativa. Eu falei uma coisa, te incomodou, você pode ter se ofendido, você reage. Porque as pessoas é assim, olha, eu te respeito porque você me respeita. Fala baixo comigo, porque se você falar alto comigo, eu falo alto com você. Se você bater em mim, eu bato em você. Essa é uma visão equivocada de como se ter respeito. Mas é impulsivo, é reativo. Então nós superamos essa fase, nós temos que aprender o quê? Como fazer uma comunicação técnica. Uma comunicação que não seja instintiva, seja racional. Isso existem elementos que compõem uma fala técnica, que eu descrevo aí no livro. Bom, eu faço uma fala técnica, imagine que nós estamos aqui, Lino, e nós trabalhamos juntos, e dividimos uma tarefa. Eu acho que essa tarefa é sua, e você acha que é minha. Então temos um conflito aqui, trabalhamos juntos. Não é? Se eu chegar para você, Lino, e falar, o negócio é o seguinte, eu não sou seu chefe, estamos na mesma hierarquia, não é? Você tem que fazer isso aqui porque você é folgado, esse trabalho é seu. Qual que é a chance de você falar, ô Alessandro, tudo bem, já que você falou assim comigo, eu vou atender. Poxa, eu fui desrespeitoso bem com você. Pequena. É bem pequena, porque você se sentiu desrespeitado e você tende a reagir. Não é? Se você fizer o que eu estou mandando, das duas uma, você está fazendo por medo, provavelmente, porque eu sou fisicamente mais forte, já que não é? Ou por medo, ou porque você está querendo evitar um conflito, mas você vai ficar com isso entalado. Fala, poxa, como ele fala assim comigo de qualquer jeito? Ok? Então, a chance de você aceitar isso é pequena. A probabilidade de você reagir e me xingar é grande. Não é? Claro. Por outro lado, se eu chegar e falar dessa forma, uma forma técnica, bom, Lino, nós temos essa tarefa para fazer, eu estou me sentindo muito sobrecarregado, eu tenho a necessidade de fazer um bom trabalho assim como você, então eu gostaria de te pedir, é possível você fazer essa tarefa? A chance aumenta significativamente, porque eu usei aqui uma série de elementos técnicos para que você aceite. Por outro lado, o livro não objetiva dar ferramentas para eu convencer você a fazer o que eu quero, mas apenas para nós conversarmos num nível racional e não emocional. Você pode responder para mim, conhecendo as técnicas do mesmo jeito. Falou, Alessandro, realmente nós precisamos fazer essa tarefa. Você está sobrecarregado, eu devo admitir que eu também estou muito cansado. Eu também tenho a mesma necessidade que você, que é de fazer um bom trabalho. Então eu gostaria de pedir, não dá para você continuar fazendo isso? Veja, um alto nível de conversa. Olhamos para o problema e não nos atacamos pessoalmente, não é? Fizemos uma observação, falamos o que cada um está sentindo, qual é a necessidade de cada um. Eu fiz um pedido para você e você fez o mesmo pedido para mim. E nós temos um conflito. Então, o sinal verde, ele é mais eficaz, mas às vezes ele esbarra numa questão como essa que eu coloquei. Embora eu fale de forma adequada e você respondeu de forma adequada, o problema consiste em estar aqui. Normalmente as pessoas passam o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou levar para o chefe, para ele decidir quem que vai fazer? Se o chefe decidir, ele pode desagradar. Se ele me mandar eu continuar fazendo, eu vou ficar desagradado. Se ele vai falar, agora é você que vai fazer, Lino, é a sua vez de ficar descontente. Se ele mandar a gente dividir, os dois ficam pé da vida com esse chefe. Então a chance dele decidir nos agradar é mínima. Antes de nós levar... Isso não quer dizer que em um determinado momento não tem que ter um terceiro que decida. Mas antes disso, vem o sinal amarelo. O que diz o sinal amarelo? Se o sinal vermelho fala para você parar, pensar no que você está sentindo e se colocar no lugar do outro. Se o sinal verde te ajuda a montar uma estratégia de comunicação eficiente, quando essa comunicação não foi suficiente, o que o sinal amarelo diz? Atenção. Não é? Quando acende o sinal amarelo, todo mundo faz o quê? Você vai atravessar ou vai parar? Atenção. Pode dar certo, pode não dar. Atenção a quê? Atenção aos princípios de negociação. Aí eu fui pegar esses princípios no projeto de negociação de Harvard, que estuda negociação desde 1970. E aliei às técnicas de Harvard outras pesquisas mais atuais, com o objetivo de ensinar o seguinte: frente a esse conflito, quais são os passos de uma negociação? Como é que nós fazemos uma negociação? E aí tem várias etapas de uma negociação. Então, o objetivo é esse. Veja que de uma forma simples, não é? O semáforo tem 4 etapas. No sinal vermelho, ele tem 2 etapas. Primeiro, eu paro e olho para mim e analiso o que eu estou sentindo, minhas emoções. Empatia, olho para você. Se eu conseguir me acalmar,
e eu estou no controle das minhas emoções, eu vou para o sinal verde e vou me comunicar adequadamente. Se eu não estou, deixo para amanhã. Ainda não estou bem com o Lino. Ele falou de uma forma comigo que ainda não desceu. Então não está na hora de conversar contigo, não. Deixa para amanhã. E amanhã eu monto uma conversa estratégia com você. E se não deu certo, eu vou para o sinal amarelo e vou negociar. Em síntese, a ideia do livro é esse. E a ideia maior é, isso precisa ser popularizado. Isso não pode ficar nas academias. Porque isso é uma linguagem do povo. Quando eu escrevi esse livro, a minha maior preocupação foi fazer uma linguagem que não fosse uma linguagem fechada para o clube dos gestores de conflito, que hoje se escreve para esse clube, aquelas pessoas que são estudiosas da matéria, mas esse conhecimento impactou tanto a minha vida, porque eu comecei a estudar isso pensando em ser o melhor juiz na audiência de conciliação. Mas, em última análise, o que eu vi é que esse conhecimento me ajudou a ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um juiz que trata de forma mais adequada e mais respeitosa os seus funcionários, os advogados, as partes, porque, em última análise, é convivência social. E quando eu percebi isso, eu queria desenvolver um trabalho social, e aí a parceria com a prefeitura, para que isso chegasse onde está chegando agora, que é na educação. Na educação. Se você forma um garoto com essas técnicas, ele vai levar isso para a vida. Então, o objetivo o que se almeja nesse livro é justamente essa... O senhor poderia responder a Melissa Linhares? Ela diz assim: como sair de um conflito quando você faz parte dele? Dá para resolver tal conflito sem grandes problemas? Bom, o conflito, você sempre... existe uma ideia de que o conflito pode ser evitado. Quando você evita o conflito, você não resolve o conflito. Você deixa o conflito latente. Se eu volto naquele exemplo nosso, que a gente tem aqui uma tarefa para dividir, e eu estou descontente, e você também, se nós não resolvermos isso, das duas uma, ou o nosso relacionamento profissional, ele vai se desgastar e acabar, e eu transfiro isso para o relacionamento familiar, marido e mulher, que não discutem os seus problemas, eles vão das duas uma. Não é? Ou aquele relacionamento vai se desfazendo e acaba, ou aquele relacionamento pode em algum momento ter uma explosão emocional. Então, evitar não é uma solução para o conflito. O conflito precisa ser gerenciado, e as técnicas servem para isso, para que você use o conflito como oportunidade de amadurecimento. A gente tem que partir do pressuposto que não existe convivência humana sem conflito. No mundo animal, como é que se resolve o conflito? Por instintos. Imagina um grupo de leões. Como é que funciona? Lá tem conflito? Lá tem. Só que quem manda ali é o leão macho, o alfa. Só ele cruza com as fêmeas e os outros o respeitam por medo. Por medo. Quando um dos outros consegue vencê-lo, a primeira providência que o outro faz é matar todos os filhotes das leoas, para que elas entrem no cio e ele possa com elas manter relação e prolongar a sua genética. Veja, o leão não tem opção. Ele é escravo dos instintos. Sempre vai agir dessa forma. Agora, o ser humano também tem instintos. Além da formação que ele recebe. Ele tem instintos. Então, quando nós damos margem para instinto, como é que eu resolvo um conflito a partir dos meus instintos? Se nós temos um conflito, esquecendo todas as técnicas aqui, como é que a gente resolve? Nós temos algumas opções. Primeiro é da força. Entre nós, quem for o mais forte impõe sobre o outro. Força física, eu digo. Outra opção é a força econômica. Entre nós, se um de nós dois for muito rico, tem um poder. E ainda tem a questão do poder decorrente do cargo. Se você é meu chefe ou eu sou seu chefe, eu resolvo pela força do cargo. Só que isso não cria boas relações. Por outro lado, quando nós usamos o conflito, vemos o conflito como oportunidade, eu não estou dizendo que o conflito ele é bom ou ruim. Eu estou dizendo que ele é uma oportunidade, que quando mal gerenciado, gera tragédias. Mas quando bem gerenciado, gera um amadurecimento das relações. Exemplo de um conflito mal gerenciado. 2 homens honestos, trabalhadores, no final de um dia de trabalho, se envolvem numa fechada de trânsito. Um xinga o outro, saem do carro, iniciam uma discussão, iniciam uma briga física, e 2 homens que não têm antecedentes criminais, honestos, pais de família, um deles... Estava virando criminoso. Assim. Criminoso, um homicídio passional, que qualquer um de nós aqui está sujeito. Não é? Porque nós não sabemos até que ponto as nossas emoções, quando assumem o comando, podem nos levar. Por outro lado, se todas as vezes
que há um conflito, se para resolver, imagine o seguinte, todo conflito tem 2 elementos envolvidos, não é? A substância, não é? E o relacionamento. E as coisas tendem... O que é substância? O que a pessoa quer. O que a pessoa quer. E o relacionamento. Imagine o seguinte, as coisas tendem a se confundir. O marido chega para a mulher e fala o seguinte: amor, o saldo da nossa conta bancária está muito baixo. O que a mulher responde? Ah, você está insinuando que eu gasto muito? Pois saiba que sou eu que pago todas as contas da casa. Aliás, você não me ajuda em nada, nem com o nosso filho. Então veja, ele apresentou para ela um problema econômico e ela se viu, interpretou a fala dele como um ataque contra ela aos gastos dela. Ela se defendeu como? Contra-atacando, pegando nos defeitos dele. Muitos casais dizem, não conseguimos discutir determinado problema. E não conseguem mesmo, porque todas as vezes que tocam naquele problema, descambam para uma discussão de ordem de relacionamento e não resolvem nenhum nem outro. Como é que eu resolvo um problema como esse? Respondendo a pergunta da ouvinte. Imagine que ela está nessa situação, com o marido, né? Tem esse problema. Primeiro eu trato do relacionamento. Veja que a fala da mulher demanda algo. O que ela quer? Colaboração do marido. E ele pode então perguntar para ela, no que eu poderia colaborar contigo? E ela pode dizer, olha, você poderia levar o nosso filho para a escola. Você tem o tempo para isso, isso já me ajudaria. Ok, eu passo a fazer isso, eu tenho condições de fazer, eu vou fazer. Resolvemos essa questão? Resolvemos. Agora vamos voltar para a questão do conflito, que o nosso saldo da conta bancária está no vermelho. Então das duas, uma. Ou a gente ganha mais ou gasta menos. Como é que a gente vai fazer? Isso é tratar o problema com racionalidade. Não dá para deixar um problema como esse sem resolver, porque a família vai para falência, aumentando, gastando mais do que ganha. Só que não conseguem tratar, por quê? Porque a mulher se sente atacada e o marido tem os seus defeitos e ela vai e aponta o dedo nos defeitos dele. O objetivo do livro é justamente municiar as pessoas com ferramentas para que elas possam saber qual é o passo a passo para resolver isso. No livro eu trato vários casos concretos, experiências que nós tivemos nesse período, além das experiências que eu tenho como juiz. O livro ele tem experiências como juiz, experiências como pai, como marido, como professor e também experiências em sala com esse projeto das escolas. E eu trago um passo a passo de cada um desses conflitos. Muito bem. A gente vai continuar ainda nesse raciocínio que o senhor está. Nós vamos por um breve intervalo e voltamos já já. Fala, cidadão! Os bons tempos estão de volta. Rádio Clube. Toda segunda-feira, a partir da 1h30 da tarde, Sou Mulher. Universo feminino com dicas, entrevistas e conteúdos muito especiais. Bem-estar, autocuidado, autoconhecimento e muito mais. Toda segunda, à 1h30 da tarde, na Rádio Clube. Acesse o site da Clube, clubesjcampus.com.br e fique por dentro de toda a nossa programação, além de ouvir a sua Clube em qualquer lugar do planeta. Então não esquece, clubesjcampus.com.br. Prepare-se para a energia avassaladora do Festival Hora do Rock. Terceira edição. Junte-se a nós no dia 28 de outubro, na Arena Vale Fest, para uma explosão de músicas poderosas, bandas incríveis e vibes inesquecíveis. Showtime! Serão mais de 12 horas de puro rock and roll, com as maiores bandas nacionais. J Quest, NX0, Biquíni Cavadão, Ira, Titãs, Ana Carolina, Angra, Charlie Brown Jr. Serão 2 palcos e uma mega estrutura. Não fique de fora de um dos maiores festivais de rock do interior de São Paulo. Vendas online em showpass.com.br. Patrocínio Center Valley Shopping. Faz parte da sua vida. Clube, uma rádio que marcou época, com muita história.
Na hora de construir ou reformar, confira as ofertas Tijovale. Cimento Votoran, 50 quilos, R$ 27,99. À vista para retirada. Tinta látex, 18 litros, a partir de R$ 69,99 à vista. Telha Eternite, 2,44 por 92, R$ 42,99 à vista, para retirar na loja. E a cada R$ 200 em compras, você concorre a uma linda moto 0 km. Anote nosso endereço: Avenida Cidade Jardim, 6081, Bosque dos Eucaliptos. Fone 12 3917 1746. Clube, uma rádio de sucesso. Quer conquistar o seu imóvel em São José dos Campos? Vem aí o Sete Garden, um bairro aberto, com lazer para toda a família, com fácil acesso à Via Cambuí. Sete Garden, terrenos residenciais e comerciais, a partir de 200 metros quadrados. Antecipe-se ao lançamento. Cadastre-se agora pelo 0800 878 7777 ou acesse setegarden.com.br. Sua qualidade de vida pede um terreno no Sete Garden, um empreendimento Sete Par. Agora, você também pode acompanhar a programação da Rádio Clube no YouTube. Mais um canal para você aproveitar o conteúdo da rádio, que apresentou grandes resultados nas últimas pesquisas de audiência e um ótimo retorno comercial para os clientes. Clube 1120, no seu rádio ou na internet. Os bons tempos estão de volta. Seguimores, aqui é Luiz Carlos de Carvalho, Viajantes do Bem. Eu estou aqui para convidá-los a vir comigo às 2h da tarde na quarta-feira para ouvir o meu programa e viajar comigo. Assim poderemos degustar alguns pratos deliciosos na parte de gastronomia e também ouvir músicas deliciosas e gastronomia e muita diversão. Espero vocês! Fala, cidadão! Voltamos com a nossa entrevista aqui com o Dr. Alessandro de Souza Lima, uma entrevista muito interessante. Eu acho que você está gostando aí, porque ela mexe com a gente, né? Ela mexe conosco, está no dia a dia nosso a questão dos conflitos. O que eu ia perguntar para o senhor? Existe o conflito eu comigo, né? Explica um pouco, fala um pouco disso. Esse é o primeiro. Normalmente, o primeiro conflito se dá a partir da sua percepção. Eu dizia aqui no intervalo que a realidade objetiva ela não existe. Ela é fruto da percepção individual de cada um. O que eu quero dizer com isso? Havia dado o exemplo. Se todos aqui forem a uma festa e eu não for, e eu pedir para que cada um explique, me diga se a festa foi boa ou não, é a percepção de cada um que vai dizer se a festa foi boa ou não. Dependendo da banda que tocou, a pessoa que gosta daquele estilo de música vai avaliar como sendo uma festa excelente. Quem não gosta vai avaliar de outra forma. Então, muitas vezes, o primeiro passo é você parar e fazer uma autoanálise. Existem estratégias para se resolver o conflito. Quando eu morava num determinado condomínio, numa cidade, não vou identificar para não identificar meu vizinho. O meu vizinho comprou um galo. E o galo cantava, todo dia, 5 horas da manhã, e me acordava. E eu fui desenvolvendo o quê? Um sentimento com relação ao galo. Sentimento do quê? De ódio. Porque o galo me acordava na hora que eu não queria acordar. Sim. E esse sentimento ruim começava a ser transferido para o dono do galo, o meu vizinho. Certamente que o meu vizinho não comprou um galo para atormentar a minha vida, mas estava atormentando. O primeiro passo, então, foi resolver. Primeiro eu tenho que tentar resolver isso comigo mesmo, né? E o que eu fazia, então? Todos os dias eu acordava, quando eu acordava com o galo, e ficava me imaginando, não, estou numa hotel fazenda, e eu gosto de hotel fazenda, eu acho legal, eu gosto do ambiente da natureza, normal. E depois de passado algum tempo, esse galo já não me acordava mais. Eu me acostumei. Mas se eu não tivesse me acostumado com isso, o segundo passo seria eu bater na porta do meu vizinho e conversar com ele a respeito disso. Se eu tenho técnicas para ter essa conversa, aumenta as chances de eu ter um bom acordo com o vizinho a respeito disso. Agora, em última análise, se nós não chegarmos a um acordo, é legítimo que eu leve um conflito como esse para o Poder Judiciário decidir se naquele condomínio pode ser permitido um galo ou não. Veja que existem etapas da solução desse conflito. Mas o mais importante é o livro Semáforo da Comunicação Empática, que está disponível aí na Amazon para quem tiver interesse, ele não objetiva dar conselhos.
Porque conselho não adianta. Imagina esse exemplo do galo que eu acabei de dar. Acabei de dar o exemplo do galo. E aí o Lino me diz, poxa, eu tô com um problema, que o meu vizinho comprou um galo, esse galo tá me atormentando. Imediatamente vem a minha experiência pessoal e eu quero te dar um conselho. Fala, Lino, faça como eu fiz, cara. Faz o seguinte, todo dia você acorda, imagina que você tá no motel fazenda, você vai ver, daqui a pouco você nem se incomoda mais com o galo. E aí o Lino olha pra mim e fala, mas eu detesto o hotel fazenda. Se eu ficar pensando que eu tô no hotel fazenda, são 2 sofrimentos pra mim. Então veja, conselho não funciona. Por isso que os pais tendem a se distanciar dos filhos. Porque eles querem, de toda boa fé, dar conselhos para os filhos daquilo que eles fariam se estivessem no lugar dos filhos. Só que é outra geração, outro tempo. Então nós não conseguimos nos conectar quando nós vamos dando conselhos para as pessoas. O que nós precisamos fazer quando temos um conflito com o filho? Primeiro, eu preciso entender o meu filho. Eu preciso me colocar no lugar dele. Eu tenho um filho de 15 anos de idade. É a idade do conflito com os pais. E é natural que seja assim. Ele está buscando o quê? Buscando a sua personalidade, seu lugar no mundo. Ele não quer ser o pai dele, nem a mãe dele, ele quer ser ele. Agora, quem ele é? Ele ainda não sabe. E aí as regras vão sendo postas em teste. E se nós não arrumarmos uma forma de dialogar de forma produtiva, técnica, nós nos distanciamos. Que é o que infelizmente acontece hoje em muitas famílias. O pai e a mãe quer o melhor do filho. E o filho, no fundo, sabe que o pai e a mãe querem o melhor. Mas como não há uma forma correta de comunicação, gera o afastamento. Por falar em forma correta, o Alberto Cerqueira, ele pergunta assim, quais as melhores ferramentas para resolver um conflito? Há ferramenta diferente para cada tipo de conflito? Existem várias técnicas de gestão de conflito. E eu procurei trazer para dentro do livro apenas aquelas que eu experimentei na prática e vi essas ferramentas serem utilizadas e darem resultados. Como, por exemplo, do projeto de negociação de Harvard, que tem um livro chamado Getting to Yes, que é escrito por Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, que desde 1970 estuda essas ferramentas. Então existem estratégias para analisar cada tipo de conflito. Agora, uma coisa é certa, o conflito é universal. É universal. Além desse ambiente escolar, eu já dei palestra, por exemplo, na Marinha. E na Marinha, lá em São Paulo, o comandante me falou o seguinte, olha, nós trabalhamos aqui com desenvolvimento de energia nuclear. Nós temos aqui as melhores cabeças nessa área e oficiais superiores da Marinha. O que acontece é que, às vezes, quem está numa patente abaixo tem um conhecimento técnico superior do quem está acima. Então não basta a hierarquia e disciplina, mandar e obedecer. Precisa ter um diálogo ali para que o resultado seja mais eficiente. Então vejam, no ambiente militar, que é um ambiente regrado por hierarquia e disciplina, o comandante me disse, olha, a gestão de conflitos é importante. Né? Então eu fui falar para ele. Qualquer ambiente de relacionamento familiar, de negócios, escolar, tem conflito. E o conflito é saudável. Se na rádio aqui não tiver conflito, é bom vocês pararem para analisar que alguma coisa deve estar errada. Tem que ter conflito. Conflito de ideias. Porque o conflito de ideias, ele é saudável. Se nós pensamos de forma diferente, isso é saudável. Se nós dois pensamos da mesma forma, talvez um de nós seja dispensável. Agora, se nós divergimos nas ideias, a construção dessas ideias juntos é que pode gerar um bom resultado. E veja, quando a pessoa se sente construtora do acordo, é muito mais produtivo. Quando meu filho tinha 5 anos de idade, ele veio chorando até mim, dizendo que a mãe dele não deixava ele assistir o filme da Bruxinha. A mãe veio logo atrás. E fizemos ali, então, uma reunião de gestão de conflito. Muito bem, primeiro passo, entender o garoto de 5 anos. Perguntei para ele, por que você quer assistir o filme da Bruxinha? Ele falou, eu quero porque eu gosto. E não sai mais nada. Mas tem homem de 50 que é assim também. Você pergunta por quê, ele fala, eu quero, e não sai mais nada. Aí vamos para a mãe. Por que a mãe não deixa a criança assistir um filme inocente, filme da Bruxinha? Ela falou, porque o princípio do equilíbrio, há 5 dias que ele só assiste esse filme, ele precisa fazer outra coisa. Perguntei pro meu filho, você entendeu? Você sabe o que é o princípio do equilíbrio? Não entendi. Então explica para ele. Pedi para minha mulher, numa linguagem que ele entenda. E ela explicou. Você entendeu? Eu falei, entendi. Aí vem uma técnica, checagem da percepção. Então me diga o que você entendeu. E ele falou, assim, explicou. Falei, agora você entendeu.
Aí na gestão de conflitos faz o quê? Devolve para eles. Falei, então me digam o seguinte, será que você não tem uma ideia que você fique feliz? Porque a boa gestão de conflitos é isso, que você fique feliz e a sua mãe também. 5 anos de idade. Eu falei, já sei, papai. Eu assisto hoje, não assisto amanhã, depois assisto depois da manhã. E aí, então, ele entendeu. Fizeram acordo. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Existe um princípio na persuasão que é da coerência e compromisso. Quando você dá a sua palavra, porque você fez um acordo comigo, você quer ser coerente e você quer responder o compromisso. O meu filho, no dia seguinte, com 5 anos, foi correndo lá no quarto e falou, papai, hoje não é o dia de assistir o filme da Bruxinha. Veja só que interessante. Aos 5 anos, ele fez uma proposta, criada na cabecinha dele, que atendeu a necessidade dele de assistir o filme e atendeu a necessidade da mãe dele, que não queria que ele assistisse todos os dias. A partir daí, ele se compromete a fazer. Como que seria uma gestão de conflitos sem técnica? Seria o seguinte... Se eu sou um pai minimamente razoável, vou dar razão para minha mulher, não vou desautorizar minha mulher. E eu vou falar pro meu filho de 5 anos, não, sua mãe falou, tá falado, não vai assistir. O moleque vai ficar lá chorando e não vai entender o motivo disso. Vai ficar chateado com o pai, com a mãe. Não entende, ele tem 5 anos. Existe aquela questão quando você diz não, por que não? Por que não? Tem que ser explicado, é isso. O não só não basta, né, para resolver. Vamos responder mais 2 munícipes aqui, para que a gente possa... ir caminhando aqui pro final da nossa entrevista. Antes eu quero mandar um abraço lá pro Pedro, pra Fabiana, pro Délcio lá do Recanto dos Pássaros. Um abraço a vocês, viu? Estão firme aí ouvindo a gente, tá? Estão falando aqui de gestão de conflitos. Então preste bem atenção aí, tá sendo bom, não tá? Bom, responda para nós, doutor. É o Samuel José. Ele pergunta assim, os conflitos são bons de alguma forma ou sempre é prejudicial? A pergunta é muito boa. Depende como você gerencia o conflito. O conflito mal gerenciado, ele é o estopim para a espiral do conflito com resultados trágicos. Não é? Eu te ofendo, você me ofende. Começamos o conflito. E eu desfiro um tapa contra o seu rosto. Uma ofensa inaceitável. Você desfere um tapa contra o meu. E nós rolamos aqui e ao final temos um homicídio passional. Poxa, 2 homens numa entrevista se desentenderam, isso virou um homicídio passional. Então, dirá, mas o conflito então é sempre ruim? Não. Quando bem gerenciado, o conflito gera um amadurecimento da relação. Porque o conflito, ele apresenta o quê? Todo conflito é uma fissura. O que acontece se você não trata de uma fissura? Ela rompe. Se você trata, você recupera. Então, cada vez que em qualquer relação de trabalho, relação amorosa, relação entre pais e filhos, relação de negócio, relação de trabalho, existe um conflito, é um indicador que algo não está bom. Aproveite esse indicador para aprimorar esse relacionamento. Agora, para isso, você precisa saber fazer a abordagem. E como as pessoas não sabem isso, elas agem como? Ou agem como chefe quando estão nessa posição mandando, não é? Ou evitam o conflito e colocar embaixo do tapete não é o que traz os melhores resultados. Doutor, também aqui o pastor João Carlos do Jardim Morumbi, quando a pessoa sabe que ela é o agente do conflito, mas não quer resolver a questão, como é que fica? Ela é o agente do conflito e não quer resolver. Não quer resolver a questão. É muito comum as pessoas terem a seguinte visão. O outro é o agente do conflito e eu sou a vítima. Bom, essa posição, ela é aparentemente confortável. Por que ela é confortável? Porque se eu sou a vítima e se o problema do conflito está só no outro, ele que tem que mudar, ele que tem que fazer. A questão que eu sempre coloco é, em todo conflito, a participação de todos os envolvidos, ainda que por omissão. Então, quando você está diante de um conflito, você precisa parar para verificar o seguinte, o que está sobre o meu poder? Os estoicos falam muito isso na filosofia, né? O que diz? É preciso você saber diferenciar os problemas que estão sob o seu controle e o que não estão. E focar naquilo que está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? O seu comportamento diante do conflito. O que você vai fazer? Porque o objetivo, numa gestão de conflitos, não é fazer com que o outro faça aquilo que eu quero. Por isso que eu chamo de negociação empática. Negociação é uma habilidade. E eu equiparo a negociação a artes marciais.
Se você começar a treinar, você desenvolve uma técnica em artes marciais. Que você pode usar de forma ética para se defender do agressor, ou você pode usar de uma forma criminosa, agredindo covardemente uma pessoa. Negociação da mesma forma. Depois que você aprende a negociar, você tem capacidade de persuadir o outro. Mas eu posso persuadir você, Lino, para você fazer tudo aquilo que eu quero. E até um certo ponto, eu consigo. Só que você e ninguém é bobo. Em algum momento você vai perceber, espera aí, eu estou sendo manipulado. E aí rompe a nossa relação de confiança. Por outro lado, se eu uso das técnicas para te persuadir a verificar quais são as minhas necessidades e eu olho para as suas necessidades, a gente constrói uma boa solução. Eu costumo dar um exemplo do que é um técnico em negociação usando a negociação de forma inadequada. Eu fui comprar um sapato e encontrei um excelente vendedor. O que ele me convenceu? A comprar um sapato mais caro e um sapato apertado no pé. Eu levei o sapato, porque ele é excelente vendedor. E eu não me senti enganado depois. O que acontece? O sapato não laceou e paguei muito mais caro e não valia. Ele perdeu um cliente. Eu nunca mais voltei nesse local. Então as relações nas quais você se sente manipulado pelo negociador, você rompe a relação. Você precisa, na verdade, aprender a fazer negociações que eu chamo de negociações éticas. O que são negociações éticas? É nós olharmos para o problema aqui e acharmos uma solução que atenda às minhas necessidades e à sua. Como eu iniciei aqui colocando um conflito entre nós, se nós temos uma tarefa aqui na rádio que precisa ser feita, e nós dois trabalhamos aqui, e nós dois estamos sobrecarregados, nós temos que juntos ver, a tarefa tem que ser feita. Dá para contratar um terceiro para fazer a tarefa? Quem sabe vamos nós dois juntos lá no dono da rádio e falamos, olha, não dá, a gente precisa de um terceiro aqui, mas vamos trabalhar junto nisso. Agora, se eu te manipulo para você fazer, você vai perceber isso em algum momento. As pessoas não são bobas. Então, quando eu falo em persuasão, e eu explico as técnicas de persuasão aí, cito pesquisas científicas da obra As Armas da Persuasão, cito várias pesquisas científicas, como que faz a persuasão, mas é da mesma forma que eu ensinaria artes marciais. Não é para sair batendo em todo mundo. Artes marciais têm um propósito próprio. Técnicas de negociação também. Não é para sair enganando as pessoas. É para sair construindo relações, aproveitando os conflitos que vai ter na vida para você construir relações. Mandar um abraço lá pro Edson da Aline, que está ligadinho a gente, falando que ele falou, olha, minha mulher vai voltar bem melhor para casa. Né? Que com certeza sai daqui com a orelha queimando. Mas, doutor, nós vamos dar só um breve break aqui na nossa entrevista, a gente volta já. Nós vamos para ouvir agora o Fala Cidadão, né? Porque o nosso programa não pode deixar de ouvir o que o cidadão tem para dizer para nós. Bora aí, Maurício. Calor desse. A gente tá sem água desde sexta-feira. Então, imagina, uniforme, né, de serviço, uniforme de escola, sem contar a casa, né, que o serviço vai ficando, a gente não consegue fazer nada, né, então é muito complicado. Esse carro-pipa, ele veio aqui na rua enchendo a caixa d'água, as coisas os baldes, né, das pessoas, e aí foi aparecendo gente de outras ruas daqui, vindo atrás, perguntando, vocês vão passar na minha rua também, que não sei o quê. Veio aqui mais de umas 5 motos, uns 3 carros, tudo perguntar se ia passar na rua deles também, porque nós temos mais pessoas aqui no bairro que tá sem água também. Camila, boa tarde. Inclusive a sua reclamação, eu vou pedir pro doutor Alessandro falar um pouquinho também, né? Hoje nós estamos vivendo na cidade, várias regiões da cidade, com falta de água, não é? Isso está gerando um incômodo na população. E a gente vê a Sabesp, que às vezes responde uma coisa, depois acaba não acontecendo. O senhor acha que isso vai, vamos dizer assim, acirrando, né, uma situação quando essa falta de comprometimento de você comigo, não é? Como é que o senhor poderia falar alguma coisa nesse sentido? Que é uma coisa que tem a ver com o que nós estamos falando, né? Tá lá na ponta uma pessoa sendo prejudicada, sentindo prejudicada, e como é que ela fica? Às vezes ela perde a cabeça também, e para não perder a cabeça, o que ela tem que fazer? É muito interessante, porque aqui nós estamos diante da ideia de um conflito coletivo.
porque esse mal, a falta d'água, seguramente não aflige apenas a ouvinte que apresenta a reclamação, né? A falta de um serviço público em geral atinge uma coletividade, E o que nós sabemos é que nem sempre o tempo da administração é o tempo do cidadão. Porque para quem está sem água em casa, o tempo da pessoa é hoje, é imediato. Não dá para ficar sem água em casa, sem energia elétrica. E o tempo da administração, não é, que tem uma demanda de atender a cidade como um todo, seguramente é outra. O que gera um acirramento do conflito em situações coletivas como essa, muitas vezes, é uma falta de boa comunicação. Porque, veja, se a pessoa que está sem água em casa recebe um atendimento respeitoso, se ela se sente ouvida, se ela se sente entendida no seu problema, a probabilidade que ela tenha uma tolerância maior com o tempo necessário para resolver, a probabilidade é maior. Muito bem. Nosso programa está chegando lá em Itaquaquecetuba. Dorival Martins, um abraço, hein? Obrigado pela audiência. Através da internet a gente chega até nos países, né, do exterior. E o assunto hoje realmente é muito bom e eu tenho certeza que muitas pessoas, a partir desse programa, vai ter uma forma melhor, né, para gerar os seus conflitos. Eu até peço a vocês que vocês compartilhem aí nas suas redes o programa de hoje, que vai com certeza ajudar muitas pessoas. Doutor, nós vamos falar de coisa boa agora, não é? Que aqui não tem conflito, é os aniversariantes do dia. Aqui é só coisa boa mesmo, né? Bora aí. Doutor Alessandro, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. A pessoa que está do outro lado lá, que ouviu o nosso programa, que está nos ouvindo, como é que ela faz para adquirir esse livro? Onde é que ele se encontra? Esse livro, ele já está na Amazon, na versão e-book, já está disponível na versão e-book e na versão impresso, que foi essa que eu te presenteei aí, ela daqui a alguns dias já estará também. Há pessoas que preferem o e-book, né, o digital, e há pessoas como eu que preferem o livro impresso, né? Então daqui a alguns dias já a Amazon vai disponibilizar o impresso também. Muito bem. E o senhor tem ideia de qual vai ser o valor desse livro, doutor? O e-book que eu vi, ele entrou ontem, a R$ 29,00. Certo. E o impresso eu não sei o valor ainda. A tendência é ser mais pouco caro, mais caro, né? Por ser impresso um pouco mais, mas não muito mais. Então, a ideia que eu sempre trabalhei com a editora é que trabalhássemos na possibilidade do livro mais barato possível, porque o objetivo é que esse conhecimento chegue à população. E se o livro tem um preço muito alto, ele inviabiliza o acesso de muitas pessoas. E o objetivo é que ele seja acessível a todos. A linguagem é uma linguagem muito simples. Eu passei, várias pessoas me ajudaram, de várias idades, de várias formações, pessoas mais simples, mais cultas, leram o livro antes que ele fosse. Meu filho leu o livro e a cada palavra que ele falou que estava na dúvida, eu trocava a palavra, porque o importante na comunicação é ser entendido. Claro, né? Claro. Então o objetivo é esse. Doutor, assim, para terminar rapidinho, eu me lembrei de uma situação aqui, que eu queria que o senhor pudesse falar sobre ela. Na relação, às vezes, acontece às vezes, de ambas as partes. Às vezes o marido, ele fica insistindo numa situação, numa tecla com a mulher. Ou a mulher com ele. Como é que faz para ter uma paz aí? Ele tem que esquecer? Ou ela tem que ficar ouvindo ele falar sempre de uma questão que ela não gosta? Eu acho que é importante a gente perceber o seguinte. Sempre existe algo por trás do conflito que precisa ser entendido. Dou um exemplo na relação marido e mulher, parece ser absolutamente banal. Imagina o seguinte, o marido não gosta da forma que a mulher aperta a pasta de dente. E quando ela joga fora, quando ainda não acabou. Aí você vai olhar para mim e fala, que exemplo, ninguém briga por causa disso. Não, isso aí incomoda o marido. Ele já falou várias vezes para ela e a mulher fala, não, imagine que é um casal rico. E ela fala, putz, esse cara é mão de vaca, esse cara é muquirana, como vai brigar por isso? E aí fica um acusando o outro. Ele achando que ela é fútil, porque não tá nem aí com nada, com os produtos, e ele achando... Agora, quando você vai investigar um negócio como esse, você vai se deparar com situações como, por exemplo, imagine que ele vem de família simples, pobre, passou dificuldade financeira. Ele foi educado numa família que valorizava utilizar o produto até o final, porque faltava, tinha escassez.
Só que ele ficou rico. E ele conheceu essa mulher quando ele já era rico. E ela vem de uma família rica. Ela nunca soube o que é falta de dinheiro. Então percebam que a partir da formação de cada um, eles não se entendem. Como é que você resolve um conflito como esse? Pela empatia. Quando ela se colocar no lugar dele e entender que ele não é muquirana, é que ele vem de uma formação diferente. Então ela passa a entendê-lo. Quando ele olha para ela e fala, não, ela não dá valor porque ela vem de uma formação. Não é que um é melhor do que o outro, eles são diferentes. E todos nós somos diferentes. Se a gente não aprender a ter empatia, e empatia é um negócio que parece simples, porque é a ideia de se colocar no lugar do outro, mas é uma das ferramentas de mais difícil utilização, porque você precisa colocar atenção no outro, realmente querer entender o outro, mas a ferramenta é fantástica, porque quando você faz isso... se colocar no lugar do outro, exatamente. Né? Bom, o que o senhor falou tem a ver comigo, a pasta, enquanto eu não ver o final dela, eu dobro ela, faço sair toda a pasta. Por uma questão assim... Falei, poxa vida, se tem o produto aqui, pra que eu vou jogar fora com essa quantidade que ainda tem? Depois que lá em casa eles param de usar, eu ainda uso uns 3 dias, né? Entendeu? Porque eu aproveito até o último. Mas é isso aí, foi muito bom o nosso programa de hoje. Quero agradecer ao doutor Alessandro por essa simpatia que você é e por essa presteza em vir aqui dar essa contribuição pra gente, não é? Pra gente no programa de hoje. Então, se alguém se interessar aí, é só falar conosco que a gente passa pro doutor Alessandro, para o senhor ministrar algumas palestras por aí, com certeza o senhor está à disposição, não é isso, doutor? É isso aí. Muito bem. Vamos embora? Obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês aí no Facebook junto conosco. Um abraço, vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais. Fala, cidadão! Toda terça-feira, a partir das 14 horas, nos 1120 da Clube, tem Fala Cidadão com Lino Bispo. Prestação de serviços, entrevistas e muita informação. Fala Cidadão com Lino Bispo, na Rádio Clube.